sujeito, verbo, complemento, essa aí é a minha estrutura. Então, quem não sabe alguma coisa. Então, eu tenho sujeito e tenho verbo aqui na minha oração principal. O que está faltando no meu complemento? O meu complemento está em que parte? Na parte da minha subordinada. Por isso que é uma oração subordinada. Porque o que falta na minha oração está em uma outra oração. Então, sujeito, verbo, complemento. Quem não sabe alguma coisa. Não sabe isso. Isso o quê? Que nos fazes sofrer. Então, a gente olhou para o verbo. A gente tem sujeito, verbo, complemento. A gente olhou para o verbo. O que a gente consegue perceber aqui? Que o que está faltando aqui é o nosso complemento. Então, ele precisa de preposição? Não. Então, na verdade, aqui eu tenho uma objetiva direta. Tranquilo? Não pode ser subjetiva porque não está exercendo a função de sujeito. Não pode ser objetiva indireta porque aqui não pede preposição. E assim sucessivamente. Então aqui nós já vimos que a gente está falando de uma objetiva direta, ok? Na segunda, bem sei. Eu bem sei, né? Não é bem eu sei não. Eu bem sei, tá? Vou botar aqui só para vocês saberem. Eu bem sei. Tá? Mas não está explícito, não importa. Pela desinência verbal a gente consegue identificar a pessoa a quem se refere, no caso, eu. Então, estrutura sujeito, verbo, complemento. Eu, sujeito está aqui, o verbo está aqui, está faltando o quê? O meu complemento. Quem sabe, mesma coisa, alguma coisa. Então, isso aqui tudo vai funcionar como a minha objetiva direta. Tranquilo? Porque quem sabe alguma coisa. Sabe o quê? Que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. Tranquilo? Por fim, dizem que os índios são bravos. Vamos botar aqui eles, tá? Dizem. Sujeito indeterminado. Tá, mas pelo verbo, pela estrutura verbal, pela desinência, a gente consegue perceber que está na terceira pessoa do plural. Mas não tem sujeito explícito. Não importa, tá? Sujeito, verbo tá aqui. Quem diz alguma coisa. Diz o quê? Que os índios são bravos. Então, isso aqui tá exercendo que papel? De objeto direto. Então, eu tô falando de uma objetiva direta. Então, veja só. O que a gente consegue perceber? Indique e classifique as orações subordinadas. Indicar, eu quero que vocês separem. Então, vocês já separaram pra mim, tá? Ó, a primeira oração, tá? Subordinada. Que nos faz sofrer. A segunda, que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. E por fim, que os índios são bravos. Então essas aqui são as minhas subordinadas substantivas. De que tipo? Todas elas são objetivas diretas, tá? Lembrando dessa estrutura de sujeito, verbo, complemento. Tranquilo até aqui? E aí eu coloquei todas são subordinadas substantivas a objetivas diretas. Foi? Bom, questão de número 2. Classifique as orações subordinadas substantivas em destaque nos períodos que seguem. Tô apagando, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, fazer alguma anotação, hora de pausar o vídeo agora, ok? Tô apagando. Vamos lá. É o seguinte. Vamos lá. Ai, droga. Voltou aqui, não tem problema não. Classifique as orações subordinadas substantivas em destaque nos períodos que seguem. Então, a primeira parte da minha oração, na letra A, eu quero que vocês analisem a parte que os marinheiros portam armas de fogo. Percebam que eu já falei pra vocês que são substantivas. Ou seja, eu consigo substituir toda a parte que tem a minha conjunção integrante, ou seja, toda a minha subordinada por isso. É sabido isso, beleza? Então, olha só. Só que é sabido... Nossa, mas tá estranha essa estrutura. Verdade.
A minha estrutura tem que ser sujeito, verbo, complemento. Então, veja só. É sabido. O que é sabido? Isso. Então, isso é sabido. Nossa, mas é estranha a estrutura, não importa. Vamos lá. Aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho verbo, tenho complemento, tá? É sabido que não sei o que, tá? Eu tenho verbo aqui, eu tenho complemento aqui, tá faltando quem? O meu sujeito. Qual é o meu sujeito então? Isso, tá? Lembra, não sei se vocês lembram, mas eu falei também que a subjetiva também tá na terceira pessoa, tá? Então, eu sou, tu és, ele é. Tá? Então eu tenho um verbo aqui, tenho um complemento aqui, tá? E qual é o meu sujeito? Isso. Isso o quê? Que os marinheiros portam armas de fogo, ok? Tranquilo? Então na letra A, a minha resposta é subjetiva. Porque a minha subordinada exerce papel de sujeito, ok? Na letra B, o importante agora é isso. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Não, vou deixar. O importante agora... vou botar agora... é que... eu vou deixar, tá? Vou botar reticência isso aqui. E aí eu coloquei em negrito isso aqui. Daqui em diante, da integrante em diante. Vamos lá. O importante agora é a minha estrutura é sujeito, verbo, complemento. O que se obtém apoio de outras organizações? O importante agora. Então, o importante agora está funcionando como meu sujeito. Qual o verbo? É. Então, o sujeito está para cá, tá? Vou botar aqui sujeito. Não agora só não, tá, gente? É porque eu não escrevi tudo. Sujeito, tem o verbo, tá faltando o quê? O meu complemento, que pode ser substituído por isso. Então, só que o que acontece? Que tipo de verbo é esse? É um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, consequentemente, eu preciso de um predicativo. Então, que tipo de oração vai ser essa? Que tipo de subordinada vai ser essa? Vai ser uma subordinada substantiva predicativa. Porque eu tenho sujeito, eu tenho um verbo, mas eu preciso de um complemento. Qual o complemento do verbo de ligação? Predicativo, ok? E aqui, então, se eu tenho um verbo de ligação aqui, ó, o que nós temos? Um predicativo do sujeito. Então, se nós temos um predicativo, na minha oração subordinada vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? Bom, tô apagando aqui, tá? Na letra C, vamos lá. O que é que nós temos na letra C? Há muito tempo venho dizendo isso, tá? Dizendo, vou botar assim, ó, dizendo, vou botar de outra cor. Dizendo que, pererê, pom, pom. Há muito tempo venho dizendo, quem vem? Eu venho dizendo isso. Quem diz alguma coisa. Então, o complemento do meu verbo é o quê? Que não entendo esse tal de povo brasileiro. Então, se eu preciso de um complemento e esse complemento não vem preposicionado, eu tenho que tipo de substantivo? Substantiva objetiva, não é objeto, é objetiva direta. Tranquilo? Na letra D de dado, o problema é só este. Não vão. Aí eu botei não vão, mas poderia ser. O problema é só este, que não vão. O quezinho aí, tá? Bota aí. Que não vão. E assim sucessivamente, tá? Faltou o quezinho aí pra vocês identificarem a condição integrante. Porque eu disse a vocês que nem sempre ela vai aparecer, nem sempre vai ser o que ou o se, tá? Então o problema é só este. O que eu falei pra vocês? Que quando a gente tem um aposto, ou seja, o aposto é aquele que faz uma explicação de um termo, tá? De aquilo que foi dito anteriormente, tá?
ele vem acompanhado de 2 pontos ou outro sinal de pontuação, tá? Mas principalmente os 2 pontos. Então eu disse o seguinte, o problema é só este. Não vão escolher outro candidato. O que eu expliquei aqui? Qual é o problema? O problema é este, mas este qual? Que não vão escolher outro candidato. Então aqui os 2 pontos, estou fornecendo uma explicação, então eu tenho uma substantiva apositiva. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Na letra E. Estamos certos. Essa aqui dá até pra escrever. Estamos certos de que. Vou botar de outra cor. De que. Perere pompom. Beleza? Seguinte. Vou botar aqui pra ver se. Bom, estamos certos de alguma coisa, certos disso. Tranquilo? Só que veja só, somos nós. Nós, qual a estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então veja só. Estamos certos. Certos de quê? De que tudo se resolverá da melhor maneira possível. O que eu fiz aqui? O de que tudo se resolverá da melhor maneira possível tá fazendo o quê? Tá complementando quem? Certos. Beleza? Certos é verbo, gente? Não. É um nome. Se é um nome, ela só pode ser o quê? Completiva nominal. Tranquilo? Por que completiva nominal? Porque está complementando o sentido de um nome. Tranquilo? Foi até aqui? Na F, fazendo questão de mostrar para vocês uma a uma, tá? Para que não haja tanta dúvida. Espero que não esteja havendo de fato. Vamos lá. Na F, prometo-lhe que não a incomodarei mais. Gente, para tudo e olha pra cá. Prometo-lhe que não a incomodarei. Incomodarei mais. Acho que é isso, né? Prometo-lhe que não a incomodarei mais. Isso mesmo. Veja só, gente. Vou botar as canetas aqui, vamos lá. Prometo-lhe, barrinha aqui, isso, tá? Vamos analisar o verbo. Prometo-lhe, tá? Toda essa minha estrutura, mas eu vou olhar pra quem? Pro meu verbinho. Então, lá, quem promete, promete alguma coisa a alguém. Não sei se vocês lembram, mas eu disse uma vez, tá? Que o pronome lhe, ele funciona como objeto indireto. Então, se vocês tiverem colocado o seguinte, prometo que não tiver colocado a minha substantiva aqui como objetiva indireta, ela tá errada. Por que ela tá errada? Porque o complemento já tá da minha oração principal. Quem promete, eu prometo-lhe, se eu fosse colocar o eu, tá? Eu lhe prometo, então quem promete, promete alguma coisa a alguém. Então o lhe tá funcionando como a alguém. Esse a é uma preposição, tá? Então isso aqui é o meu objeto indireto, beleza? Mas prometo-lhe o quê? Que não a incomodarei mais. Então, quem promete, promete alguma coisa a alguém. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eu preciso de um complemento sem preposição e com. Quando eu digo que eu prometo alguma coisa. Que é alguma coisa? Que não a incomodarei mais. Então, isso aqui é uma objetiva. Horrível, peraí. Mais do que já costuma ser. Objetiva direta. Por quê? Porque quem promete, promete alguma coisa. O quê? Que não a incomodarei mais. A quem? A você. Lê, tá?
Então, veja só, há alguém. Então, na verdade,